Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, para aprendermos da tua palavra, meu Pai. Te apresentamos, Deus, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, que o Senhor venha tirar todo o impedimento das nossas mentes, Senhor, toda a dificuldade, meu Pai. Tudo aquilo que não vem de ti, Deus, que vem para nos atrapalhar, meu Pai, para impedir, Deus, de entendermos a tua palavra, de andarmos nos seus caminhos, que o Senhor continue abençoando, meu Pai, as nossas vidas, Deus, cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula agora, neste momento, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer, meu Deus, aumentar a fé, repreender, Deus, toda preocupação, toda ansiedade, toda enfermidade, Deus, tudo aquilo que não vem de ti, meu Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da aula de hoje é Identidade Profética. Nós vamos fazer a leitura que está no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Então essa passagem aqui que nós lemos mostra, né, o chamado de Deus para Jeremias, né, quando ele foi escolhido por Deus para ser profeta, né, como foi que o Senhor falou com ele. E isso é algo que nós vamos aprender na lição de hoje, que o chamado de profeta, ele é feito por Deus, né? É Deus que escolhe os profetas. E aí a gente vai estudar, né, nessa lição de hoje, continuar aprendendo, né, sobre o ministério de profeta, sobre o chamado de profeta especificamente, né? E é uma aula muito importante. E nós sabemos que por intermédio dos profetas, no Antigo Testamento, quando a gente lê, né, na Bíblia toda de uma maneira geral, Deus ele fazia conhecida a sua vontade. Então era através do profeta que Deus se comunicava com o povo, que Deus falava o que queria que eles fizessem, o que queria que eles não fizessem, como queria que eles agissem, né, nas guerras, em todas as ocasiões, né? Então isso era recebido através da voz do profeta. E o profeta, ele possuía uma grande autoridade e poder, né? Além dele ter essas revelações sobrenaturais. Então o chamado de profeta, ele era um ministério muito importante que trazia uma grande responsabilidade para aquela pessoa. Mas além da responsabilidade, era uma grande honra também, porque era um homem de Deus que ia transmitir a palavra de Deus, a vontade de Deus para o povo, para os reis, para os sacerdotes, né? Para toda a comunidade daquela época. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E é verdade, né? Sempre que Deus ia agir, ele revelava aos seus profetas. E quando a gente lê o Antigo Testamento, uma coisa muito interessante é que a gente percebe que Deus nunca deixou o povo sem profetas, né? Mesmo quando eles estavam em pecado, em desobediência, Deus sempre levantava ali um homem de Deus para falar com o povo, né? Então Deus chamava a atenção, Deus levava o juízo, né, através do profeta para o povo. E se o povo queria se arrepender e queria obedecer,
era decisão deles, né? Mas sempre tinha ali o profeta alertando, falando, né? Corrigindo as pessoas, trazendo a verdade de Deus ali para aquela época. Amém? E no Antigo Testamento existia 3 classes de pessoas, né? Que eram separadas e ungidas por Deus para funções específicas, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Mas os profetas, eles tinham um chamado diferente, uma identidade própria. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro tópico fala assim: o nome e o sobrenome de um profeta. Então, o nome profeta, ele tinha pelo menos mais como se fossem 4 sobrenomes. Então, ele podia ser chamado de vidente, de homem de Deus, de servo do Senhor ou mensageiro do Senhor. Então, em cada versículo, né, dependendo de como era o relacionamento daquela pessoa com Deus, de como aquele profeta era usado por Deus, ele era chamado, né, era uma palavra diferente que era utilizada. Profeta. A palavra hebraica para profeta é nabi, que aparece 315 vezes no Antigo Testamento e significa simplesmente falar, proferir palavras. Então, o profeta era alguém que falava, que proferia palavras. E esse termo era usado tanto para homens de Deus como para falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas, eles também falavam, eles transmitiam mensagens, mas não eram mensagens vindas da parte de Deus. A palavra profeta também, ela vem do grego, que é prophetes, que tem a origem em 2 radicais. Pro, que vem antes, e feme, que é falar. Ou seja, o profeta é aquele que anunciava os eventos antes destes acontecerem. Mas com o tempo, o ministério profético ele foi se ampliando, né? E a área dele de atuação foi se tornando cada vez maior. E aí a gente percebe que em algumas ocasiões o profeta não apenas previa o futuro, mas ele fazia também, em algumas ocasiões, revelações do passado e do presente. Em algumas ocasiões também a gente vê o profeta revelando o pecado, né, de outras pessoas, que podiam ser reis, podiam ser sacerdotes, podiam ser pessoas comuns, né? Então ele estava atuando tanto no passado, presente e futuro, sempre trazendo uma mensagem de Deus, um recado de Deus. Um outro sobrenome, né, utilizado para profeta era o vidente, que é o mais antigo de todos. E esse outro nome dado aos profetas é a tradução de 2 palavras hebraicas, que é roer ou rosé. E aparentemente o primeiro termo é o mais antigo, que é usado em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, roé, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. E aí, nessa passagem, especificamente, estava mostrando uma ocasião em que Saul, ele queria saber das jumentas do seu pai que haviam sumido, e antes mesmo dele ser consagrado a rei, né? Então, a gente vê aqui que o evidente, muitas vezes, ele estava mais relacionado a fazer revelações do dia a dia, né? Coisas corriqueiras, e também dar conselhos, né? Ele funcionava também como uma espécie de conselheiro pessoal. Então, enquanto o profeta, ele tinha mais uma função objetiva do mensageiro de Deus, que fazia uma proclamação da mensagem do Senhor, o nome vidente, ele tinha uma conotação mais subjetiva e revelava muitas vezes coisas como se fossem visões que ele recebia da parte de Deus. Então, aquilo que estava oculto aos outros era revelado ao vidente, como nesse caso aqui, que Saul foi atrás dele, né? Foi atrás de um vidente para que ele revelasse onde que estavam as jumentas perdidas do seu pai. E se ele estava indo atrás do vidente para que o vidente revelasse isso, é porque isso era uma prática comum da época, né? Deles irem atrás desses videntes para que eles revelassem acontecimentos do dia a dia, coisas que eles não estavam conseguindo resolverem sozinhos, amém? Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 9, mostra também o profeta Gade, que ele é chamado de vidente de Davi. Então dá a entender que ele era uma espécie de conselheiro pessoal do rei Davi.
E agora o termo homem de Deus, que eu considero que seja assim o mais importante, né? O que está mais relacionado mesmo com essa responsabilidade do profeta. Porque era um profeta, quando falava que era um homem de Deus, estava relacionado a um profeta que tinha uma relação mais íntima com Deus, e esse profeta tinha inclusive a capacidade de realizar milagres. A gente vê esse termo homem de Deus em diversas passagens, como em Deuteronômio 33, versículo 1, que está relacionado a Moisés, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, que está relacionado ao profeta Eliseu, e também existem passagens que utilizam a expressão homem de Deus para Samuel e para Elias. Então a gente percebe aqui que são profetas, né, que realmente eram homens de Deus, que foram muito usados por Deus de uma maneira mais sobrenatural mesmo, de uma maneira que chamou mais a atenção. Então eles inclusive são mais relevantes na Bíblia e são relevantes para os judeus até hoje, né? Porque eles realmente tiveram um papel muito importante, justamente por causa desse relacionamento íntimo que eles, né, tinham com o Senhor. Então o termo, ele parece designar uma característica especial desses profetas, né? Como sendo realizadores de grandes milagres, né? Grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas. Tem uma passagem, né, quando a viúva de Sarepta teve o seu filho ressuscitado por Elias, o que ela diz? Isto conhecemos agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Então a gente vê aqui uma pessoa comum, né, reconhecendo através do milagre que Elias havia realizado, que ele era um homem de Deus, né, e que aquilo que ele falava, aquilo que ele profetizava era verdade por causa desse grande sinal, desse grande milagre que ele havia realizado. Agora a gente vai falar sobre as digitais proféticas. E por que essas digitais proféticas elas são importantes? Porque o ministério profético, ele sempre foi recebido com muita desconfiança pelas pessoas, e isso é normal e natural. O próprio Jesus, ele foi questionado, né? Com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 28. E essa dúvida e esse questionamento, eles são naturais, porque você não pode aceitar, né, qualquer pessoa como profeta só porque ela própria está dizendo que ela é uma profeta, que ela é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que ela recebe visões do céu, né? E a gente não pode acreditar nesses profetas, nem mesmo porque alguma de suas profecias se cumpriu, ou de suas revelações, ou de suas previsões. Por quê? Como a gente já falou na outra lição, ele pode ter simplesmente adivinhado. Pode ser uma pessoa que tem uma inteligência acima da média, que tem uma habilidade para enganar pessoas, que tem uma habilidade para ser farsante mesmo, né? E hoje em dia a gente vê que o mundo tá cheio disso, né? A gente vê aí sempre pessoas que a gente considerava que eram homens de Deus, profetas de Deus, e que estão se revelando grandes mentirosos, né? Então, assim, a gente não pode acreditar que uma pessoa é de Deus, é um profeta de Deus, simplesmente porque ela está profetizando e porque ela está dizendo que é de Deus. Então, nós temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo, né, que ele diz assim, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinai tudo e retém aquilo que é bom. Então, quando surgirem profetas, nós temos que fazer isso, examinar tudo, aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está profetizando, aquilo que ele está falando, e reter somente aquilo que é bom. Nós temos que examinar, né? Nós temos que analisar, nós temos que avaliar. E outra dica importante é a gente confrontar aquilo que o profeta está dizendo com a palavra de Deus. Então é o confronto da mensagem profética com a palavra de Deus que nós vamos separar os verdadeiros profetas dos falsos profetas. Porque se a pessoa está profetizando a palavra de Deus, então ela está falando a verdade com certeza, porque a palavra de Deus não mente, né? A Bíblia não mente. Se a pessoa está profetizando a palavra de Deus na sua vida, ou para a igreja, ou onde quer que seja, ela está falando a verdade. Então nós podemos considerar
que aquela pessoa é um profeta de Deus. Amém? Uma coisa muito interessante é que, apesar de existirem muitas pessoas no planeta Terra e já terem existido outras tantas, ninguém tem a digital igual. Então é uma marca de cada pessoa. Assim também são os profetas, né? A identidade digital desses profetas, né? E nós vamos falar sobre 3 marcas para a gente distinguir o verdadeiro profeta do falso profeta. E o primeiro são palavras verdadeiras. Então nós vamos julgar o profeta pelas suas palavras, né? Por aquilo que ele fala ou por aquilo que ele escreve. E como é que a gente vai fazer esse julgamento? Comparando com a palavra do Senhor. Então, quando a gente diz que as palavras de um profeta, elas são verdadeiras, nós estamos dizendo que as palavras daquele profeta, elas estão de acordo com a palavra de Deus. Então, o homem de Deus, o profeta de Deus, é a pessoa que profere, que fala, que profetiza a palavra do Senhor. Então, seu propósito, seu ministério, seu chamado está intimamente ligado com a palavra de Deus. E é por isso que o profeta é uma pessoa que gosta de ler a palavra de Deus, de estudar, né? Alguém que devora a palavra de Deus, alguém que tem intimidade com a palavra do Senhor e que conhece a fundo a palavra de Deus, né? E uma das coisas que nós temos que fazer é analisar qual é o resultado que essa palavra está produzindo na vida das pessoas que ouvem, né, essas palavras. Então, no coração dos santos, ela vai confirmar o seu caminho. Mas, se a pessoa está em pecado, né, no interior dos pecadores, aquela palavra ela vai produzir tristeza que gera arrependimento. Amém? E é muito importante que o profeta, se ele vai proferir a palavra de Deus, ele tem que falar a verdade, né? Eles têm que estar casados com a verdade. É alguém que tem compromisso com a verdade e que não se importa com a opinião das outras pessoas. Ele vai profetizar aquilo que Deus está dizendo, que está de acordo com a palavra de Deus, independente se aquilo vai agradar ou desagradar pessoas. Então, o profeta não é alguém que vai profetizar para agradar poderosos, por exemplo, né? A gente vê isso na Bíblia. A gente vê no ministério de Jeremias, no ministério de Elias, quantas vezes eles profetizaram coisas que desagradou os reis da época, mas mesmo assim eles continuaram profetizando aquilo que Deus estava falando. Por quê? Porque a preocupação deles era com a verdade e com a palavra de Deus, e não com pessoas e com homens. Então, quando você vê um profeta que está querendo agradar pessoas, que está querendo agradar homens, isso é algo que já pode trazer um alerta, né? Que você pode ficar assim com a orelha em pé com aquele profeta, né? Porque o profeta de verdade, ele quer agradar a Deus e não pessoas. Amém? Outra marca muito importante na vida de um profeta é que eles são intercessores, né? Então, intercessões ouvidas por Deus. E a gente percebe isso quando a gente lê a Bíblia, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, que aqueles homens de Deus, como nós falamos aqui, Moisés, Elias e tantos outros, quantas vezes eles intercederam pelo povo e eles foram ouvidos por Deus. Às vezes Moisés entrou diante de Deus clamando por misericórdia, né, pelo povo, quando eles haviam pecado, quando eles haviam desobedecido ao Senhor, para que Deus não castigasse severamente, para que Deus não destruísse, né, por causa do pecado. Então Moisés, ele intercedia pelo povo ali constantemente. A gente vê também uma passagem, né, em que Miriam ficou ali tomada de lepra, e ela foi curada quando Moisés intercedeu por ela. Outra passagem que a gente vê também falando de intercessão de profetas, quando Deus disse para Abimeleque devolver Sara para Abraão e contar com a oração de Abraão, que somente isso poderia livrar a vida dele das consequências piores. Amém? Então a gente vê que esses homens, esses profetas, eles eram intercessores, né, diante de Deus, e que eles tinham as suas intercessões ouvidas pelo Senhor. Outra digital profética é a autoridade do Espírito Santo de Deus.
Então, o profeta, ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai dar ao profeta autoridade e ousadia para confrontar poderosos, né, para entregar a mensagem que ele tem que entregar, mesmo que seja uma mensagem dura, né, mesmo que seja uma mensagem de conserto. A gente vê no Antigo Testamento, em diversas ocasiões, os profetas, eles tiveram que confrontar sacerdotes, que confrontar reis, e para eles fazerem isso, eles precisavam ter essa autoridade do Senhor. Então, os profetas, eles são usados por Deus, né, para denunciar pecados, para exigir mudanças, para exigir arrependimentos. Quando a gente lê o Antigo Testamento, também o Novo, a gente vai perceber que profecia nem sempre eram coisas boas, porque hoje em dia a gente está acostumado a ouvir profecias de bênçãos, né? A gente só quer profecia se for de coisa boa, falando que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai... Mas quando a gente lê a Bíblia, nem sempre era assim, né? Muitas vezes os profetas, eles vinham para mostrar um pecado. Quando foi no caso de Davi, ali com Batseba, né? Então, o profeta veio para alertar Davi, né, para mostrar para ele que Deus sabia aquilo que ele tinha cometido, por mais que ele tivesse escondido de todas as outras pessoas, e que ele precisava se arrepender disso, né? E Davi reconheceu e se arrependeu. Mas olha só, o profeta, ele teve a ousadia de vir diante de um rei, confrontar ele e apontar um pecado que ele havia cometido. Então, somente um homem cheio mesmo do Espírito Santo, porque a gente sabe que naquela época o rei, se ele quisesse, ele podia mandar matar aquela pessoa, né? Porque ela tinha desagradado ele. Então, o profeta, ele tinha que ter essa autoridade e essa ousadia. Quantas vezes que Elias foi até o rei confrontar, né, mostrar o pecado, e às vezes ele teve que fugir para se esconder porque ele era ameaçado de morte, mas mesmo assim ele entregava a mensagem que ele tinha que entregar da parte do Senhor. Por quê? Porque era cheio do Espírito Santo de Deus, e tem que ser assim até hoje, né? Um profeta de verdade, um profeta de Deus mesmo, tem que ter essa autoridade, tem que ter essa coragem, tem que ter essa ousadia para entregar a mensagem que Deus mandar ele entregar, né? Seja ela uma mensagem que agrade as pessoas, ou seja ela uma mensagem de correção que aponte pecados. Amém? O outro tópico fala assim, as características de um profeta. Então, nós vimos as 3 digitais de um profeta, que são palavras verdadeiras, intercessões ouvidas por Deus e a autoridade do Espírito Santo. E agora a gente vai ver características que distinguem o profeta dos outros ministérios, porque eu disse que tinha 3 classes específicas que eram usadas por Deus, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. E qual era a diferença de um para o outro? Em relação aos reis, o rei, ele era uma pessoa escolhida para estar à frente do povo, exercendo autoridade política e militar. Nem sempre essa escolha ela era feita por Deus. Por quê? A gente vê em diversos casos, né, de homens que usurparam o poder. Eles mataram o rei que estava no poder para assumir o trono, para assumir o lugar deles, né? E isso não acontecia com os profetas, né? Eles tinham que ser chamados por Deus, porque senão eles seriam falsos profetas. Eles não iam transmitir uma mensagem vinda da parte de Deus. Outra coisa, geralmente a escolha de um novo rei tinha a ver com a sua linhagem, com a sua família. Geralmente o novo rei era um sucessor do antigo rei, né? Então a unção que recebia era para capacitá-lo no exercício da sua governança, ali do seu reinado. Mas a escolha dos profetas não tinha nada a ver com a sua linhagem, com a sua família, ou com o reconhecimento das pessoas para falar em nome de Deus ou não. Era exclusivamente vinda da parte de Deus. Amém? E no plano espiritual, a autoridade que esses profetas recebiam do Espírito Santo de Deus colocava eles numa posição superior aos próprios reis. Por quê? Porque os reis, muitas vezes, eles podiam ser declarados reis pela autoridade deles mesmos. Matava o rei anterior, agora eu sou o rei, assumia o lugar do rei anterior. Mas os profetas não, eles precisavam ser
ungidos por Deus, escolhidos por Deus, chamados por Deus. Outra coisa, várias vezes a gente vê na Bíblia os reis procurando os profetas para receberem conselhos, para receberem uma direção de como eles deviam agir, de como eles deviam fazer numa guerra ou para governar o povo, né, para tomar decisões melhores. Então, os profetas, eles eram aqueles homens que eles transitavam ali em todas as categorias, né? E que ajudavam a todo mundo, ajudava rei, ajudava sacerdote, ajudava o povo. Então, eles atuavam em todas as frentes, amém? Em relação aos sacerdotes, qual era a diferença dos profetas? E de maneira simplificada, nós podemos dizer que os sacerdotes, eles eram intercessores diante de Deus em favor do povo. O sacerdote, ele tinha aquela função mais cultual, mais da religião, né? Aquela coisa institucionalizada, relacionada aos ritos, né, da religião, e as suas atividades, elas estavam basicamente ligadas ao trabalho do templo e às necessidades do povo com relação a sacrifícios, né, e essas coisas. E assim como ocorria com relação aos reis, a condição do sacerdote também vinha de origem familiar. Então, o sacerdócio, ele estava relacionado com a linhagem, com a família, né? Depois de um tempo, né, os sacerdotes, eles tinham que ser de uma tribo específica, que era da tribo dos levitas, né? E antes disso, era de família. Então, quando a gente vê falando do sacerdote Eli, né? Por quê? Ele não corrigiu seus filhos, né? Ele não foi firme, ele não foi duro. O Senhor disse que não ia ter mais sacerdotes da linhagem dele. E aí os filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, eles foram mortos e ali acabou a geração de sacerdotes, né, da família de Eli. Então, os sacerdotes também estavam relacionados à família, à linhagem, enquanto que os profetas não, né? Como eu disse, eram homens ou mulheres escolhidos por Deus, independente da família, independente da tribo a qual eles pertenciam, né? Independente da linhagem. O Senhor escolhia aquela pessoa por algum motivo, né, específico, e aquela pessoa se tornava um profeta de Deus, né? E quando a gente lê a palavra de Deus, né, os profetas, a gente vê como esses homens, eles eram usados por Deus, né, inclusive na realização de milagres. E eu vou ler a conclusão que diz assim: muitas vezes os profetas travaram batalhas solitárias, independente de sacerdotes e de reis. Em alguns casos, sacerdotes e reis estavam preocupados com a sua continuação no poder. Por isso, evitavam colocar-se contra a opinião pública. No entanto, os profetas agiam conforme a verdade em que criam. Sacerdotes raramente conseguem olhar para além do templo. Problemas podem estar ameaçando a nação e eles estarão focados no altar, no incenso, no número de pessoas que se revezam nos sacrifícios. Suas urgências têm a ver com a reposição do óleo do candelabro. Sempre caberá ao profeta opinar sobre questões nacionais, porque seu olhar e seu chamado transcendem as questões meramente religiosas. Então, os reis, né, e os sacerdotes, eles tinham umas funções bastante específicas, mas os profetas, a missão, a função deles era mais abrangente. Como eu acabei de ler aqui, né, o sacerdote, apesar de ser alguém muito importante, né, ele estava preocupado, e essa era a função dele, com as questões do templo, né, o serviço do templo, os sacrifícios, né, se estava tudo em ordem ali, estava tudo correndo corretamente, e eles tinham que estar preocupados com isso, porque eles tinham sido chamados por Deus, né, o ministério deles era esse, cuidar do templo, cuidar do sacrifício, dos rituais e de todas as coisas. O profeta, ele não estava preocupado com a opinião das pessoas, porque ele tinha a confirmação do ministério dele vindo do alto, né, de Deus. Então, ele sendo obediente a Deus, ele fazendo aquilo que Deus estava mandando, ele sabia que ele ia continuar ali na função dele de profeta. E quando Deus quisesse, Deus ia levar, né, desde que ele continuasse ali obedecendo, né, cumprindo a missão dele, que era de transmitir a mensagem do Senhor.
Quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê lá no livro de Coríntios falando sobre os profetas, que é um ministério muito importante, e que é importante que existam profetas na igreja, né? E que nós devemos buscar esse dom, esse ministério da profecia, né? Então é um ministério que continua sendo muito importante e necessário para os nossos dias atuais, necessário para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O ministério da profecia só não vai ser necessário mais, né, quando Jesus voltar. Na eternidade, na glória, nós não vamos mais precisar de profetas, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nesse mundo, ele é um ministério importante, muito necessário, que nós devemos respeitar, né? E que nós, como diz a palavra de Deus, devemos buscar esse ministério também para as nossas vidas. Amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.